Alô, alô, salve, salve amigos da TV Solnic, da TV 247. Sejam bem-vindos ao segundo programa de hoje, segunda-feira, dia 19 de agosto de 2019. Está todo mundo em São Paulo fazendo a mesma pergunta: cadê o aspecto de São Paulo visto da minha janela? Atenção. Olhem, são 4 horas da tarde, parece o quê? 6 horas da tarde, 6, 7 horas. No entanto, são apenas 4 horas da tarde. Viu, Surimar Alves? Espera aí, vou diminuir um pouco o tripé para vocês verem melhor a situação em São Paulo. Cadê o sol? Simplesmente sumiu. O sol, olha, 4 da tarde, ontem fez 30 graus em São Paulo, hoje vejam só, São Paulo, 4:30 da tarde, vejam se é possível. Olhem o céu completamente cinzento, agora até que está mais claro. Valéria Oliveira Dias, Sávia Daniela Guedes, Rose Sardeiro, Ana Carla, boa tarde. Olha aqui, vocês já viram São Paulo assim às 4 da tarde? Nenhum solzinho, nenhum. Olha, agora está mais claro, mas estava mais escuro ainda. Um absurdo esse tempo em São Paulo. Olha aqui, da minha janela, diretamente da minha janela para o mundo. São Paulo, 4 horas da tarde, segunda-feira, 19 de agosto, até o movimento menor, carros com os faróis acesos, J Aparecido. O que é poluição? Não sei, mas eu acho que tem a ver com a Amazônia. Porque a Amazônia é imensa, né? A Amazônia, São José dos Campos também está assim, né? Pode ser influência da Amazônia, quer dizer, a Amazônia é uma região imensa do Brasil, mais da metade do Brasil é a Amazônia, 60% do território nacional é a Amazônia, só a Amazônia brasileira, né? Sem contar a Amazônia total, que abrange 9 países, e aqui aí são 7 milhões de quilômetros quadrados. E a Amazônia tem muita influência sobre o clima, não só de São Paulo, como do mundo, como da América. É impressionante a influência sobre o mundo e sobre São Paulo do que acontece na Amazônia. A Amazônia é um país, é quase igual ao Brasil. São 7 milhões de quilômetros quadrados, a Amazônia toda. Só no Brasil, 5 milhões de quilômetros quadrados. O Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, então, mais da metade do Brasil, 60% é a Amazônia. A gente não tem ideia disso. E como isso influencia no resto do país, inclusive São Paulo. Então, às vezes a gente pensa que clima louco é São Paulo, né? Faz sol, faz chuva, quase neva. Por que será? Daí você vai ver os especialistas, os ambientalistas que relatam como a Amazônia é importante para a formação das chuvas, porque ali é uma mata densa, estou falando, 5 milhões de quilômetros quadrados de mata densa, é uma coisa maluca. E são copas de 30 metros de altura, 50 metros de altura. Aquilo provoca situações de seca, de chuva demasiada, muito sol, falta de sol em todo o país, e São Paulo também. Então,
esse clima que está fazendo hoje aqui tem muito a ver com a Amazônia. Nunca houve uma política brasileira governamental de tratar a Amazônia com inteligência, ou seja, preservar a Amazônia para assim aproveitar as suas riquezas. A Amazônia é uma região riquíssima, que tem ouro, tem minério de ferro, né? Carajás fica na Amazônia, tem uma porção de coisas, tem manganês, então a Amazônia é rica no solo, no subsolo, em todos os lugares, tem milhares de rios, e a ditadura foi a primeira a destruir, a ditadura militar de 64 foi a primeira a destruir a Amazônia com a construção da Transamazônica, né? Isso foi o começo, né? O começo da destruição da Amazônia foi porque aquilo, para o governo federal, aquilo era um espaço vazio para ser ocupado por colonos, e não uma região a preservar, porque ela tinha uma importância para o mundo todo, não só para o Brasil, para o mundo todo. Então a ditadura militar avançou para cima da Amazônia, vamos desmatar. Então isso, claro que influencia no clima, né? Começou a influenciar daí. Vejam só, de 1500 até hoje, a floresta já perdeu 20% da mata. Obrigado, Léo Expert. Rainbow Umbrella. Então, esse guarda-chuva eu comprei aqui perto, aí me disseram, mas o guarda-chuva é LGBT. Eu falei, bom, tudo bem, pode ser LGBT, pode ser seja o que for, mas é um guarda-chuva bom, forte, barato. Para mim não importa qual é a cor dele, ou sei lá, cada pessoa, né? Mas estou falando da Amazônia, né? Vejam só a Amazônia, que o Brasil poderia explorar de forma racional e ficar rico com a Amazônia, mas não. O que o Brasil sempre fez foi explorar a Amazônia de forma errada e de forma a proporcionar menos dividendos, menos retorno financeiro que a Amazônia poderia dar, porque a Amazônia é riquíssima, né? Açaí, juta, borracha, teve todo aquele ciclo da borracha, e aquilo simplesmente provocou, extenuou as seringueiras, né? Acabou com as seringueiras. Então, há formas de preservar a mata. Vocês vejam os índios, sempre preservaram a mata, né? Enquanto não chegaram os brancos, por volta de 1500, Francisco Orellana foi o primeiro a navegar o Amazonas. Enquanto esteve com os índios, a floresta foi preservada, claro, porque os índios dependem da floresta, sabem o valor da floresta. Veio a civilização espanhola, século XVI, né, bruta, aquela coisa de conquistar na base da força, da violência. Acharam que aquilo, claro, bom, começaram a explorar a mata, evidentemente, e a lenda do Eldorado, a lenda das Amazonas, que é aquela lenda da mitologia grega de uma tribo de mulheres lindas, poderosas, guerreiras, e onde não tem homens. Essas lendas todas da Amazônia. E vejam só, com todos os milhares de rios que tem a Amazônia, o governo da ditadura militar, a estupidez do que é estupidez, o que é ignorância, preferiu fazer estrada para implantar colônias agrícolas na Amazônia, em vez de aproveitar os rios que já estão lá. São milhares de rios. É uma bacia, chama-se Bacia Amazônica. Então, que não precisa de estrada, que as estradas, claro, que só estragaram a Amazônia, contribuíram para a distribuição da Amazônia, para a destruição da Amazônia e para esse problema com o clima no mundo todo. O aquecimento global também tem a ver com a Amazônia, por isso o mundo está todo e tão preocupado com a Amazônia. E é isso, acontece um dia de sol em São Paulo, anormal para a estação de inverno. Estamos no inverno em São Paulo. Mas ontem fez muito calor durante o jogo São Paulo com o Ceará. Os jogadores pararam para se reidratarem.
aos 20 minutos. Ô, Alberto Carneiro, muito obrigado, Alberto Carneiro, pela sua contribuição. Corremos perigo com uma intervenção internacional da Amazônia. O perigo não é a intervenção internacional, o perigo é o Bolsonaro, porque o Bolsonaro está destruindo a Amazônia de forma acelerada. Nenhum país está interessado em destruir a Amazônia, porque o mundo depende da Amazônia, é o inverso. Quem está destruindo a Amazônia é o Brasil, é o governo Bolsonaro, está acelerando a destruição, está dando licença para desmatar, licença para incendiar, e isso é uma faca de dois gumes para o agronegócio. Por um lado, o agronegócio desmata e queima para plantar soja, para abrir pastos de gado, e ao mesmo tempo desequilibra o clima da Amazônia e o agronegócio recebe menos chuva. Então acaba tendo prejuízo também. Esse é o grande problema da ignorância, o grande problema da ignorância de querer explorar a terra de uma forma errada, de uma forma que, à primeira vista, parece mais lucrativa, mas depois se vê que é danosa para a maioria das pessoas, danosa para o meio ambiente. Luiz Bergosa está falando que vai virar um deserto. Bom, a essa altura, 20% da mata da Amazônia não existe mais. Então, quase 2 milhões, são 20%, no total são 7 milhões, né? Então, nós temos aí mais ou menos 1.400.000 de quilômetros quadrados já desmatados. Isso em 1.500 anos, desde que... em 500 anos, desculpe, desde 1.500, 500 anos, 519 anos, desde que Orellana descobriu que foi o primeiro homem, entre aspas, civilizado a entrar na Amazônia e descobrir o rio Amazonas, né? Um dos maiores do mundo, até o mais comprido do mundo, o largo, um imenso, parece o Amazonas é um oceano. A Amazônia, então, está sendo destruída pelo governo Bolsonaro, que deu licença para desmatar, por esse ministro Ricardo Salles do Meio Ambiente, que é um ministro que ataca o meio ambiente. E quando se fala de meio ambiente no Brasil, é igual à Amazônia, né? Claro que tem também a Mata Atlântica, ali no litoral, onde nós estamos incluídos, São Paulo e tudo. Mas não se compara a importância da floresta amazônica com a Mata Atlântica, a influência no clima e no clima mundial da floresta amazônica. Então existe ali na Amazônia a permissão para corte de madeira em certas áreas para um certo volume, mas ultrapassado esse volume é que é proibido. Esse desmatamento desmedido, quer dizer, tem o desmatamento controlado, que é esse com legislação, com fiscalização, embora a fiscalização naturalmente muito fraca, né? Praticamente, e não existe praticamente a fiscalização na Amazônia. É uma região imensa, imagina, a Amazônia é um país imenso, um país do tamanho do Brasil praticamente, se somarem todos os 9 países. Então, deveria ter um governo próprio para a preservação da Amazônia, mas aqui no Brasil são 9 estados e no total são 9 países. E cada um ali tem uma legislação em relação à preservação / exploração da floresta. E, no meu entendimento, deveria haver um governo só da Amazônia, um governo planetário. Não se trata de invasão de estrangeiros, se trata de um governo de preservação para o planeta. A Amazônia é um país... e é um país fundamental para o planeta. Sem esse país, desaparece a vida no planeta, sem querer ser apocalíptico. Verde que te quero verde, verde flores, verde ramas, Federico Garcia Lorca.
o grande poeta Federico Garcia Lorca já falava nisso, antes de ser assassinado na Guerra Civil, estupidamente assassinado pelos estúpidos franquistas, são os mesmos, têm o mesmo DNA dos bolsonaristas, e que gritavam Viva la Muerte, que são iguais aos bolsonaristas que liberam as armas, que acham que haverá menos feminicídios se as mulheres estiverem armadas, ou seja, haverá mais hominicídios. Não há saída para violência. Governos que exaltam a violência não têm condições, não podem ser guindados ao comando de uma nação. Nenhuma nação se constrói na base da violência, na base do ódio, na base da conspiração, na base do nós contra eles, na base da vitória da força, do argumento sobre... quando o argumento da força vale mais que a força do argumento. A cada dia, a cada hora, a cada minuto, os brasileiros estão enxergando medidas, gestos, pronunciamentos totalmente autoritários, mentirosos, do presidente da República. Essa tentativa atual de manietar, de cooptar a PGR, a Receita Federal, o COAF, a PF, para impedir investigações, principalmente a respeito do filho do presidente Flávio Bolsonaro. Isto é obstrução à justiça. Se jamais ocorreu uma tamanha intervenção, uma tamanha pressão de um presidente da República sobre esses órgãos que são órgãos fiscalizadores. Com isso, Bolsonaro prova, mais uma vez, definitivamente, sua tendência autoritária, sua tendência antidemocrática, e expõe essas instituições a dúvidas e a suspeitas. Se ele está demonstrando que manda nessas instituições, que pela lei são independentes, são autônomas, e por mais que ele seja criticado, ele avança, ele vai em frente, ele não reconhece estar errado, ele sempre acha que está certo, e ele evolui para esse tipo de intervenção. Como poderemos ter a certeza de que essas instituições terão independência e autonomia para conduzirem seus inquéritos, para cumprirem os seus deveres? Essas instituições são autônomas porque até o presidente da República pode ser investigado, seus familiares podem ser investigados, e eles têm que ter autonomia para isso. Quem não deve, não teme. O que o presidente mostra com essa obsessão em trocar peças-chave para colocar pessoas de seu interesse em órgãos de fiscalização, que mostra que há muita coisa para ser... que ele parece ter muita coisa que deseja esconder. E nenhuma pessoa, e principalmente o presidente da República, pode ter coisa a esconder. Ele é um presidente da República. Ele não pode... A população não pode ter dúvidas sobre a sua idoneidade, sobre a sua honestidade, sobre a sua imparcialidade. Não é? Não pode haver dúvidas a respeito disso. Está lá nos requisitos do presidente da República. Primeira coisa, o presidente da República tem que pacificar o país. Tem que ter essa preocupação, número um, pacificar o país, porque sem pacificação não há progresso para ninguém. Né? Um país em guerra, mesmo que em guerra verbal, um país de dois lados, um contra o outro, e onde as brigas são incendiadas pelo próprio presidente da República, o país não pode caminhar.
Não pode se desenvolver, não pode progredir, não pode haver indústria, não pode haver aquecimento do comércio com um clima desses. Né? É muito importante a figura do presidente para aquecer a economia também. Você vê, Juscelino Kubitschek, aquela figura dele, alegre, positiva, construção, investimento, futuro, aquilo animou o país todo. Aí foi a Bossa Nova, foi o Cinema Novo, arquitetura, o Brasil em primeiro lugar no futebol, no tênis, no boxe, no cinema, prêmios mundiais, tudo isso se deveu muito a pessoa Juscelino Kubitschek, um homem de muita energia, como pode, a música tema dele era Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver sem a sua, sem a sua companhia, sem a sua companhia. E qual é a música tema do Bolsonaro? Aquela da TV alemã? Bolsonaro Song? Né? É o Golden Shower? Qual que é a marca do Bolsonaro? É o Golden Shower? É licença para matar? É licença para desmatar? Licença para xingar? Licença para odiar? Licença para censurar? É isso que ele está implantando. Não está fazendo uma coisa boa. Me citem uma coisa boa que ele fez. Uma palavra boa que ele deu. Uma frase construtiva. Uma apenas, me deem uma só. Qual é a frase do Bolsonaro que engrandeceu a presidência? Ele só humilhou o Brasil. Ele está achincalhando o Brasil, e o Brasil está sendo achincalhado no mundo por causa dele. Ele mente sobre a Noruega, mente sobre a Alemanha. Ele desrespeita a chanceler alemã, tanto ele quanto Hamilton Mourão, são iguaizinhos, farinha do mesmo saco. Olha só, Elias Vedder, você sabe que eu de tanto ver o Bolsonaro indo a jogo do Palmeiras, e a gente já sabe, ele gastou R$200 mil para ir a 3 jogos do Brasil durante a Copa América. Só esse fato de que ele poderá vir a entregar um troféu se o Palmeiras for campeão, eu já dispenso o Palmeiras ser campeão. Prefiro o Palmeiras não ser campeão para não ver de novo o Bolsonaro se aproveitando disso, como um urubu. É um urubu, ele se aproveita de qualquer situação, é um oportunista. Se o Palmeiras ganhar o campeonato, ele vai lá receber o troféu junto. Então, só para não vê-lo receber o troféu, eu prefiro que o Palmeiras não ganhe. Prefiro que o Palmeiras não ganhe. Parece que não vai ganhar mesmo, porque desde que o campeonato retomou, o Palmeiras não ganhou nada. Então vejam só que absurdo. Antes o Palmeiras não perdia uma. Agora o Palmeiras não ganha uma. Será que é praga do Bolsonaro? Claro que não dá para deixar de torcer pelo Palmeiras, porque é uma coisa intrínseca. Não dá para assim, você ser palmeirense e amanhã vou torcer para o Flamengo porque está na frente, vou torcer para o Corinthians. Não dá, é uma coisa que é meio uma tatuagem que está dentro de você, na tua alma. É claro que eu fico feliz quando o Palmeiras ganha e fico triste quando o Palmeiras perde. Mas desde que eu vi o Bolsonaro ir lá para levantar a taça junto com o time do Palmeiras, perdi o gosto de ver o Palmeiras campeão, sabe? Perdi o gosto. Bom, já que estamos aqui em casa, né? Vocês querem saber o que está acontecendo? A manchete do UOL. Bolsonaro extraditará sequestrador de Washington Oliveto para o Chile. É o Norambuena que sequestrou o Washington Oliveto em 2001. O Washington Oliveto não quer falar sobre o assunto, claro. O Washington Oliveto está morando em Londres atualmente.
Caiu fora do Brasil, claro. Quem tem grana cai fora e problema resolvido. O que acontece? Esse sequestrador está preso aqui desde 2001 e agora tudo leva a crer que será extraditado. PSDB analisa a expulsão de Aécio e tucanos buscam solução política. Investigado em série de inquéritos, deputado virou réu sob acusação de corrupção passiva e obstrução da justiça. Os seus aliados alegam, mas ele ainda é réu, não foi condenado. Enquanto que os tucanos do João Dória, que estão loucos para assumir o poder total, porque o Aécio ainda tem muito poder dentro da legenda, querem vê-lo na porta da rua já, com a deselegância habitual, né? Com a deselegância habitual. Vamos ver o que mais acontece no mundo. Bruno Maricato. Tudo bem? Marisete Souza de Olinda, Pernambuco. Salve, salve. Ézio da Silva. Salve, salve, Ézio da Silva. Xará do meu primeiro sogro. Vamos ver o que diz aqui a matéria sobre Bolsonaro extraditará sequestrador de Washington Oliveto para o Chile. A notícia da Mônica Bergamo, de hoje, 11h09. Chileno Maurício Hernández Norambuena será extraditado para o Chile nos próximos dias. Ele cumpriu pena no Brasil por ter participado do sequestro de Washington Oliveto. O publicitário do Bombril, o primeiro sutiã, a gente nunca esquece. COFAP, o cachorrinho da COFAP, tantas e tantas campanhas memoráveis, Washington Oliveto. No Chile, Norambuena estava condenado a dupla prisão perpétua. O que é isso? O cara se reencarnar, vai preso de novo. Norambuena estava condenado a dupla prisão perpétua por ser o mentor intelectual do assassinato do senador Jaime Guzmán, em 1991, que era estreitamente ligado ao ditador Augusto Pinochet, e por ter participado do sequestro de Christian Edwards, herdeiro do conglomerado jornalístico El Mercúrio. Ex-militante da Frente Patriótica Manuel Rodrigues, ele foi preso no Chile em 1990. Conseguiu sair de um presídio de segurança máxima depois de uma fuga espetacular, em que foi resgatado por um helicóptero. Anos depois, no Brasil, participou do sequestro de Oliveto, que ficou 53 dias em um cativeiro. Norambuena passou 16 anos em regime de isolamento no sistema prisional federal. No começo do ano, foi transferido para a detenção de Avaré, no interior de São Paulo. O governo chileno pede a extradição de Norambuena desde que ele foi encarcerado pelo sequestro de Oliveto. Então ele será extraditado. Parece que o governo chileno se comprometeu a não mantê-lo mais do que 30 anos preso, que é o máximo que pode ser condenado no Brasil. Se bem que vocês ouviram, a pena que ele está respondendo no Chile é de prisão perpétua, ainda por cima dupla. De qualquer maneira, o cara é um criminoso, é um sequestrador, sequestrou Washington Oliveto, ficou sob a mira de revólver durante 53 dias, é uma coisa horrorosa, pavorosa, horrível, horripilante. Estava preso aí no Brasil, vai para o Chile
E aí, nesse caso, o cara sendo bandido, não importa se é da frente patriótica ou frente demagógica, ele não pode ameaçar a vida de cidadãos indefesos, como o Washington Oliveto, né? É exatamente Bruno Maricato, é o Theo que foi do Teatro Oficina, parceiro do Celso Sim, parceiro do Zé Celso Martinez também. Viva a cultura brasileira, viva o Teatro Oficina, viva o Teatro de Arena, viva Augusto Boal. Então é o seguinte, meus caros amigos, o sequestrador de Washington Oliveto será extraditado para o Chile. Esta é uma das notícias da tarde, desta tarde sem sol. É um tempo de guerra, é um tempo sem sol. É uma das músicas do Arena contra Zumbi. É um tempo de guerra, é um tempo sem sol. É um tempo de guerra, é um tempo sem sol. Sem sol tem dó. Sem sol tem dó. É um tempo de guerra, é um tempo sem sol. Ih, está tocando o telefone. Tan, 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 tararam, tararara. É claro que eu não vou atender agora, né? Não posso atender agora no meio de programa. Seria uma falta de respeito com vocês, né? Depois eu ligo para a pessoa e pronto. Com 9 senadores indecisos, Eduardo ainda não tem garantia em sabatina no Senado para ser o embaixador brasileiro em Washington. Preferido de Bolsonaro para a PGR foi acusado de falsificar assinatura. Essa é boa, né? Esse que foi indicado por Flávio Bolsonaro para o pai está provocando uma rebelião entre os procuradores. Favorito para a PGR foi investigado por assinatura forjada de advogado do Rio de Janeiro. Vejam só a história. É matéria de Constança Rezende e Reinaldo Azevedo. Matéria de hoje, às 13h36. O mais novo cogitado pelo presidente Jair Bolsonaro para ser o novo procurador-geral da República, o subprocurador Antônio Carlos Simões Martins Soares, foi acusado de falsificar um documento em nome de um advogado do Rio em uma ação penal na década de 1990. Esse é o homem que o Flávio Bolsonaro indicou para o pai, para que, por sua vez, ele o indique como chefe da PGR no lugar da Raquel Dodge, sendo que a PGR é uma das instâncias que pode investigar, pode mandar investigar o presidente da República, como vimos no tempo de Rodrigo Janot, que mandou investigar o presidente Temer. A denúncia teve como origem o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que atua em Minas Gerais. Na época, Martins Soares trabalhava em Juiz de Fora. O processo de 1998... Opa! Alberto Carneiro, muito obrigado pela sua generosidade. Muito obrigado, Alberto Carneiro. Então, onde Martins Soares trabalhava, em Juiz de Fora, o processo de 1998 foi para o Superior Tribunal de Justiça, STJ, mas acabou prescrito em 2002. Grande Alberto Carneiro. A mudança de trâmite ocorreu devido à decisão do STF, atendendo a pedido da defesa do hoje subprocurador.
Segundo o processo no STJ, o subprocurador teria falsificado a assinatura do advogado Paulo Expedito de Lira Teles, do Rio de Janeiro. O documento afirma que o acusado quis que todos que manuseassem os autos da queixa-crime, e em especial o juiz, acreditassem que a peça inaugural tivesse sido firmada por Paulo Teles. A então Subprocuradoria-Geral da República publicou um parecer no processo, alegando que, detida a análise dos autos, portanto, vislumbra-se a ocorrência de indícios no tocante à falsidade da assinatura do advogado Paulo Expedito na inicial da queixa-crime. Ora, uma prova que se apresenta para o exercício da profissão de advogado, mas não o é, ou exerce as funções desse sem poder fazê-lo, comete o delito referido, que se exaure com obtenção ilícita ou com o dano causado, diz o parecer. Na época, o subprocurador negou as acusações que tem assinado a inicial penal. Não visou ele a que sua pessoa fosse confundida com a do advogado tido como subscritor do documento, diz o documento. O UOL procurou o subprocurador e o advogado envolvidos, mas não obteve resposta até a tarde desta segunda-feira. O texto será atualizado assim que as respostas forem enviadas. Como não foram enviadas, o texto não foi atualizado. Essa indicação do subprocurador é mais um movimento do Jair Bolsonaro tentando cooptar o COAF, a Receita, a PGR, Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, a Polícia Federal do Rio de Janeiro, tudo isso para que elas parem de investigar o seu filho, Flávio Bolsonaro, e, por tabelinha, a investigar o ex-PM Fabrício Queiroz, que durante 30 anos foi parceiro da família Bolsonaro em vários níveis. Esse esforço do presidente Bolsonaro é inédito na história republicana. Jamais um presidente da República atuou dessa maneira para controlar os órgãos de controle. Bolsonaro está tentando controlar os órgãos de controle da República para impedir o prosseguimento da investigação a respeito de seu filho, Flávio Bolsonaro. Essa investigação, como já foi até insinuado por um procurador da Força Tarefa da Lava Jato, que contém o depósito do cheque de R$25 mil de Fabrício Queiroz para a primeira-dama, poderá, se este cheque tiver sido usado na campanha presidencial, poderá levar até a cassação do diploma de Bolsonaro. É por isso que ele está tão preocupado em blindar o filho e se blindar. Todos esses órgãos estão reagindo às suas investidas, porém, não se sabe até que ponto os novos diretores, os novos dirigentes, os novos comandantes conseguirão cumprir as suas tarefas de forma autônoma, como é o seu dever. O fato de pressionar esses órgãos coloca esses órgãos sob suspeita. Daqui para frente, qualquer decisão que tomem poderá ser questionada pela opinião pública.
pela imprensa. Será que essa decisão teve alguma interferência do presidente? Ou será que essa decisão foi autônoma? É impressionante o nível de esgarçamento dos valores democráticos que esse presidente espalha desde que assumiu, em janeiro. Eu fico impressionado com a desenvoltura com que ele avança sobre as instituições, é criticado, mas continua em frente. Ele não se abala. Todo dia ele é criticado pela imprensa e não se abala, porque sempre tem ao seu redor os áulicos que o aplaudem, que sorriem junto com ele quando ele dá aquela risadinha sádica, a mesma risadinha que se viram do Oicode. Aquela risadinha era típica dos torturadores do Oicode, aqueles que nunca foram julgados por seus crimes hediondos, por seus crimes imprescritíveis, por seus crimes abomináveis, horrorosos, pusilânimes. Torturaram brasileiros, brasileiros torturando brasileiros. A Patrícia Corrêa fala sobre o Porto de Itaguaí, a outra questão onde o delegado José Alex está sendo deslocado. É um porto imenso de Itaguaí, onde são embarcados e desembarcados 21 mil contêineres por mês, e há muitas apreensões de droga que vai para a Europa e de armas que chegam da Ásia. Quando se fala em armas, logo a gente lembra de milicianos. E Bolsonaro está querendo intervir, está querendo tirar o chefe da Receita Federal do porto de Itaguaí. Já pressionou, inclusive, o superintendente da Receita Federal no Rio, Marcelo Derron, para demiti-lo. O Marcelo Derron não aceitou a pressão, não demitiu, e ele também poderá cair. Esta é mais uma das iniciativas ilegais do presidente da República, pressionando um órgão para obter alguma vantagem, algum interesse pessoal, o que é proibido para um presidente da República, proibido para qualquer agente público, em especial para o presidente da República, é claro. Vamos ver o que mais está acontecendo agora nos sites. Fluker Abel Braga, já foi demitido. Vocês não se interessam muito por futebol, né? Pelo que eu conheço de vocês. Mas foi demitido hoje o técnico do Fluminense, Fernando Diniz. E agora vai começar a novela do novo técnico. E o Fluminense quer que seja Abel Braga. Então, a nomeação do Eduardo Bolsonaro para a embaixada em Washington ainda não está garantida. 9 senadores indecisos, segundo as últimas notícias. Mais detalhes a respeito da indicação de Bolsonaro, matéria de Thales Faria no UOL. Em campanha para assumir a embaixada do Brasil nos Estados Unidos, o deputado Eduardo Bolsonaro já visitou os integrantes da Comissão de Relações Exteriores do Senado, mas ele ainda não está seguro dos votos. A comissão tem 19 integrantes, 9 estão indecisos ou não revelaram ainda seus votos, segundo o levantamento feito pelos repórteres do UOL, Henrickson Andrade e Guilherme Maziero. Olá, Uberlândia! Salve, salve! O presidente Jair Bolsonaro disse que só indicará formalmente o filho
quando Eduardo tiver uma avaliação de que já conquistou votos suficientes para aprovação de seu nome na comissão. Após a indicação formal, o deputado será sabatinado pelos senadores da Comissão de Relações Exteriores, que recomendarão ao plenário em votação secreta se ele deve ou não assumir a embaixada. O plenário, então, fará nova votação, também secreta. A aprovação do nome de seu filho para a embaixada é considerada por Bolsonaro como prioridade absoluta no Senado no momento, independentemente da reforma da Previdência. Os 9 senadores indecisos ou que não revelaram seu voto são os seguintes, esses devem estar no alvo dos bolsonaristas. Os que ainda não decidiram seu voto a respeito do Eduardo Bolsonaro na embaixada, são os integrantes da Comissão de Relações Exteriores, não é o plenário. Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, Messias Júnior, do PRB de Roraima, Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, Ciro Nogueira, do PP do Piauí, Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, Fernando Collor de Mello, que é do PROS de Alagoas, Zequinha Marinho, do PSC do Pará, Romário, Podemos Rio de Janeiro, e Humberto Costa, do PT Ceará. Eduardo Bolsonaro tem reservado tardes inteiras de sua agenda para essas conversas, em vez de trabalhar no Senado, na Câmara, que é para onde ele foi eleito. Considera Humberto Costa e Cátia Abreu votos certos contra a sua indicação. É claro. O Tasso Gereissati também é voto contra a sua indicação. Somados aos 6 que já se declararam ao UOL contrários, são 8 votos. Ficam faltando 2 para uma derrota. O filho do presidente não está seguro quanto aos votos de Esperidião Amin, Ciro Nogueira, Fernando Collor de Mello e Antônio Anastasia. Ex-governador de Minas, Anastasia tem dito a colegas que teve uma excelente impressão do filho de Bolsonaro. Mas seu partido, o PSDB, está se movimentando em direção à oposição. E ele ainda não definiu o voto. O senador Esperidião Amin não se afirma indeciso, mas também não revelou publicamente o voto. Ao blog ele conta: reafirmei ao deputado que a sabatina será decisiva. Sugeri que ele se prepare bem. A questão crucial é saber se o Brasil continuará a ser um país com posições soberanas. Mas é claro que não, né? Ele demonstrou o tempo todo que ele usa o boné do Trump. Como é que pode ser embaixador do Brasil o sujeito que usa o boné do Trump? Eduardo, por sua vez, irá afirmar na sabatina que sua proximidade com a família do presidente Donald Trump ajuda nas relações dos 2 países, mas que ele não abrirá mão da soberania brasileira. Não se sabe se Esperidião se dará por convencido. Presidente nacional do PP, Ciro Nogueira sente-se maltratado pelo presidente da República. Acha que Bolsonaro quer tirar-lhe o comando do partido. No Piauí, ele é aliado do governador Wellington Dias do PT, apontado por Bolsonaro como um dos seus maiores adversários no Nordeste. O Bolsonaro é que é adversário do Nordeste. Ele se declarou adversário do Nordeste. Quanto a Fernando Collor de Mello, ninguém tem muita certeza para qual lado ele irá. Então, por enquanto, Eduardo Bolsonaro ainda não é embaixador. Muitas dúvidas ainda. Vamos ver agora qual é a manchete do 247.
Qual é a manchete atual do 247? Para comentarmos juntos. Vamos ver. Bolsonaro abre caixa preta do BNDES e dispara em João Dória. É a manchete do Brasil 247 de agora. A disputa na direita brasileira acaba de ganhar um novo capítulo. Ao abrir a caixa preta do BNDES, entre aspas, o atual presidente da instituição, Gustavo Montesano, vazou a relação dos 10 maiores negócios de compra e venda de jatinhos que contaram com financiamento do banco. Um dos principais compradores é ninguém menos do que o governador de São Paulo, João Dória, que foi aliado de Jair Bolsonaro em 2018 e agora vem tentando se distanciar do governo federal. A eleição de 2022 já começou. As oposições têm que acordar e lançar o seu candidato, mostrar que estão presentes, porque Bolsonaro está em plena campanha de reeleição e Dória está em campanha para conquistar a direita. A oposição continua parada, a oposição sequer está lançando candidatos para o ano que vem, que é o primeiro degrau para as eleições de 2022. E também no 247 agora, militares do governo rejeitam o nome indicado por Flávio Bolsonaro na PGR. Segundo fontes, a escolha de Flávio Bolsonaro para a PGR, o procurador Antônio Carlos Martins Soares, já enfrenta a resistência da ala militar do Planalto, que trabalha para a escolha de outro nome, Marcelo Weitzel. Bolsonaro intervém na Receita e causa demissão do número 2, também no Brasil 247 agora. Pressionado por Bolsonaro, o secretário especial da Receita Federal, Marcos Cintra, decidiu trocar o titular do cargo de subsecretário-geral do órgão, José Paulo Ramos Fachada Martins da Silva, que será substituído pelo auditor fiscal José de Assis. E os artigos do 247. Tucanos pedem impugnação da filiação de Frota ao PSDB. O ex-senador José Aníbal e o ex-presidente do PSDB paulista, Pedro Tobias, argumentam que o deputado Alexandre Frota deu declarações negativas sobre o PSDB. Além disso, no dia que teve sua filiação anunciada, ele declarou à Folha que... Vamos ver o que. Aliás, Alexandre Frota, pasmem, será hoje o centro do Roda Viva da TV Cultura. Vocês já imaginaram um dia Alexandre Frota seria o centro do Roda Viva da TV Cultura, aquele programa tão importante? Pois é, hoje ele estará no centro do Roda Viva. Segundo a coluna Painel da Folha de São Paulo, diz aqui o 247, entre os argumentos dos tucanos para o pedido de impugnação de Frota, está o fato de Frota ter dado declarações negativas sobre o PSDB. Além disso, no dia que teve sua filiação anunciada, ele declarou à Folha que sua candidata à Prefeitura de São Paulo é Joyce Hasselmann, e não Bruno Covas, que buscará a reeleição. Primeiro, ele não tem nada de social-democrata. Segundo, quem falou do nosso candidato a presidente da República e nosso presidente nacional na época e agora entra no partido, não dá. Terceiro, que a candidata dele é Joyce e não o Bruno. Ele não tem nada de PSDB, reclamou Tobias. Pedro Tobias.
ex-presidente regional do PSDB de São Paulo. Ele e José Aníbal, suplente de senador do José Serra, estão, portanto, tentando impugnar a filiação de Alexandre Frota, que foi convidado por João Dória, já topou, já entrou, já foi recebido, e hoje vai estar no Roda Viva. Hoje à noite, Alexandre Frota no Roda Viva, falando sobre o PSL, o Partido Suco de Laranja, e a sua transição para o PSDB. Vai explicar por que ele saiu do PSL. Eu acho que ele forçou a saída dele, porque para sair do PSL hoje em dia é muito fácil, basta falar mal do Bolsonaro, e aí você é expulso. É a única forma de mudar de partido, né? Porque ninguém pode ser voluntariamente do partido. Expulso pode. E o Alexandre Frota mostrou o caminho. Fale mal do Bolsonaro e você é imediatamente expulso. É claro que o PSL não prima pela democracia interna. Criticou o Bolsonaro telefona para o Luciano Bivar, presidente do PSL, e expulsa o sujeito. Essa é a regra. Eu quero cantar para vocês a mais nova paródia que eu fiz, em homenagem à Bossa Nova, de Tom Jobim e Milton Mendonça, que fizeram O Pato, mas a minha paródia chama-se O Marreco. O Moro vinha julgando parcialmente alguém, quando um colega estridente pediu para fazer umas palestras nas horas da sexta. O Moro olhou para ele e disse assim: vem, vem, eu quero mesmo é ferrar alguém, e você vai ajudar muito bom, muito bem. Fizeram um PowerPoint para enganar, para enjaular um presidente popular. A voz do Delta era quase um traveco, Moro falando parecia um marreco. Mas eu gostei do final, quando a Vaza Jato destruiu o casal, quen, quen, pororó, quen, quen, pororó. O Moro vinha julgando parcialmente alguém, quando um colega estridente pediu para fazer umas palestras na hora da sexta. O Moro olhou para ele e disse assim: vem, vem, mesmo é ferrar alguém, e você vai ajudar muito bom, muito bem. Fizeram um PowerPoint para enganar, para enjaular um presidente popular. A voz do Delta me lembrava um traveco, Moro falando, parecia um eco. Mas eu gostei do final, quando a Vaza Jato destruiu o casal, quen, quen, pororó, quen, quen, pororó, quen, quen, pororó. Meus amigos, muito obrigado por assistirem. Daqui a pouco estarei no 247, no Boa Noite 247, às 20 horas, na TV 247. Espero contar com vocês. Peço que aqueles que não se inscreveram, por favor, se inscrevam no canal. Quanto mais inscrições, maior a audiência. Quanto maior a audiência, maior a possibilidade de anúncio. Quanto maior a possibilidade de anúncio, mais faturamento para a TV Sounic. Não é que eu queira chegar ao faturamento de uma TV Globo, mas eu preciso de algum faturamento para continuarmos existindo. Não é? Adriana Coppi, o Bruno Maricato, Ézio da Silva, muito obrigado a todos, vocês são maravilhosos. Muito obrigado por existirem. Muito obrigado por me assistirem. Estarei com vocês amanhã com a leitura de jornais aqui na TV Sounic e na TV 247, daqui a pouquinho, às 20 horas. Aqui é uma TV de jornalismo, aqui na TV 247, somos jornalistas, defendemos nossas opiniões, nossas versões, baseados sempre em fatos sólidos, né? Não adianta nada a gente fazer comentários se não temos certeza do que aconteceu. Lembre-se sempre qual é a diferença entre a notícia e o boato.
A notícia é aquela que responde as 5 perguntas básicas: o que, quem, onde, como e por quê. Enquanto essas 5 perguntas não estão respondidas, ainda não é uma notícia. Ou é uma notícia incompleta, ou ainda é um boato. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau.